Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Rodrigo Maia, do DEM, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Para a gente encerrar esse tema, eu queria saber de você, deputado Rodrigo Maia, que tipo de expectativa você tem em relação, digamos, ao desdobramento do que está sendo, das provas que estão sendo produzidas pela Operação Lava Jato no Congresso? Ou seja, teremos uma nova CPI em 2015? Quer dizer, há quem defenda uma nova CPI por conta dos fatos que estão sendo levantados. E o outro fato é o seguinte: essa CPI ficou, de certa maneira, um pouco vencida, a CPI atual, porque me parece que a apuração feita pela Polícia Federal vai numa velocidade, numa profundidade muito maior do que a apuração feita pela própria CPI. É porque a CPI não tem acesso à delação premiada, né? Nós pedimos várias vezes os dados da delação e o Supremo, com o Ministério Público, entendem que não cabe, nesse momento, abrir a delação. Então, esse é o problema. A Justiça tem condições de avançar com instrumentos que a CPI não tem. Antigamente, a CPI começava e remetia ao Ministério Público para o procedimento no Judiciário. Agora não, agora foi ao contrário e com essa novidade. A delação ela é feita, ela tá sob sigilo, e com isso o que cabe ao Congresso. Talvez, é claro que se tivermos necessidade, vamos abrir a CPI a partir do ano que vem. Mas eu acredito que com o envio, né, pelo Ministério Público para o Supremo, né, da investigação em relação aos agentes políticos com foro privilegiado, a partir daí caberá à CPI, como aconteceu na CPI do Mensalão, apenas uma questão: conduzir a cassação. Conduzir aqueles políticos citados com provas encaminhadas pelo Ministério Público ao Supremo e também à CPI, porque a partir daí a gente vai ter acesso, claro, todos terão acesso a essa parte da investigação da delação em relação aos agentes políticos, encaminhar esses nomes aos conselhos de ética. Então, ao conselho de ética do Senado e da Câmara. Não sei se o deputado Leonardo Pisciani concorda, não teria sentido uma nova CPI para apurar o que já foi apurado. Apenas, as conclusões da operação seriam encaminhadas para que, então, se procedesse à cassação dos agentes políticos envolvidos no processo, é isso? Eu acho que não adianta. Falou aqui da modernização da legislação que permitiu se avançar no combate a esse tipo de crime. É preciso também modernizar a legislação referente às comissões parlamentares de inquérito, para que elas possam avançar no fato e não ficar correndo atrás do fato, como ocorre hoje. Então, ou se tem um fato que a CPI abra para investigar uma vertente que ainda não foi investigado, ou simplesmente para ficar correndo atrás daquilo que já está feito, não adianta, não faz sentido. Eu acho sim, pode surgir alguma temática que não tenha sido abordada pela investigação, pela Operação Lava Jato, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e que a CPI possa caminhar em outro caminho. Mas há que se ter vontade política, né? A CPI também ficou muito tutelada por uma maioria que não quis investigar. Perfeito. Vamos falar agora de economia. O governo está tentando mudar a lei de diretrizes orçamentárias para desobrigá-lo do cumprimento do superávit fiscal. Enfim, as contas estouraram, não se produzirá nenhum tipo de superávit, ao contrário, é possível que tenhamos déficit e o governo seria, de certa maneira, não poderia produzir esse déficit por conta da legislação orçamentária. Como é que vocês viram esse tipo de encaminhamento dessa mudança e que tipo de consequência pode produzir para a economia do país a aceitação tácita e em lei de um déficit fiscal? Olha, o resultado, a consequência do processo eleitoral gerou a necessidade do governo encaminhar essa mudança. O governo não tomou as atitudes que deveria ter tomado durante o ano de 2014, para não ter nenhum tipo de impacto no processo eleitoral, em prejuízo à candidatura à reeleição da presidente Dilma, e agora o governo precisa tomar uma decisão, porque pela LRF, pela legislação, quem responde pelo não cumprimento da lei orçamentária é a própria presidente da República, ela sabe disso. Por isso a preocupação e a urgência do governo de tentar fazer essa mudança. Mas não é a primeira vez, o governo já vinha, nos outros anos, tirando o PAC, né, e algumas rubricas,
do cálculo do superávit primário. Tira o PAC também, todas as desonerações. Agora tira as desonerações, e aí o que acontece? Você tinha mais ou menos um superávit projetado de 120 bilhões, e somar a desoneração mais o PAC, você vai chegar a 120 mais 19, 139 bilhões. Então, um déficit na ordem de 19 a 20 bilhões de reais. Prova a incompetência do governo e a falta completa de uma gestão da economia. O governo, o PT até teve no Banco Central, no governo Lula, o presidente Henrique Meirelles, que era um quadro que tinha o respeito do governo, claro, e da oposição também, e hoje são quadros que nós respeitamos, claro, como pessoas, mas como gestores da economia muito frágeis. Tanto o Manteiga como o atual presidente do Banco Central, o Tombini. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor acredita que haja, digamos, clima para se produzir essa alteração no Congresso, permitindo esse reconhecimento em lei de que o governo possa descumprir o superávit fiscal? Olha, eu acho primeiro, o Congresso tem um diagnóstico claro que é da improvisação. Está sendo feito uma clara improvisação. O Congresso, ele precisa, na minha opinião, antes de aprovar ou não aprovar, discutir uma outra coisa, que é o que me parece mais grave, que é a postura e o comportamento do governo. Porque o governo agiu de forma irresponsável, permitiu um déficit e agora joga para o Congresso para que o Congresso seja responsável, aprove a conta da responsabilidade. Então, o que o Congresso precisa cobrar do governo na outra mão é que o governo esclareça o seguinte: isso foi um acidente de percurso, foi fruto de um ano difícil, foram equívocos cometidos no período eleitoral, ou isso é a concepção da atual condução econômica do país? Ou vão voltar a fazer isso no próximo ano? Eu fiquei preocupado com as declarações que vi, tanto da presidente da República, né, como do ministro da Casa Civil, o Mercadante, que dizia: não vamos agir com tanta ortodoxia. Caso contrário, teremos recessão, aumento do desemprego, ou seja, estamos fazendo isso para preservar empregos. Então, isso ele quer dizer o seguinte: não precisamos de superávit. Eu acho extremamente grave isso, porque isso pode levar à desestabilização da moeda. Eu não sou economista, né, mas com pouco conhecimento de economia, me parece que isso pode levar à desestabilização da economia, a perda de credibilidade, portanto, uma trava nos investimentos do país, né, por conta da perda da credibilidade. Então, eu acho que o Congresso, antes de dizer sim ou não, foi um pouco a posição da bancada do PMDB, né, que tem uma parte mais contrária ao governo, tem uma parte mais governista, mas foi consenso geral da bancada do PMDB dizer: opa, nós queremos, antes de dizer se vamos aprovar ou não, conhecer melhor a matéria. E queremos que o governo explique. Ok, vou fazer um rápido intervalo novamente, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.